Bom, chegando até aqui, nós já entendemos, já lemos vários textos. Por favor, revisite, né, o YouTube, Instagram, Facebook, dê o teu joinha, põe o teu coraçãozinho ali, se inscreva e veja tudo aquilo que a gente já leu a respeito, vários textos. Bom, a partir desse momento, entendendo cada período, vem o bom samaritano. Versículo 34. Desculpe, versículo 33. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, muito contrário do samaritano. Primeiro, enquanto o sacerdote e o levita, como diz a palavra, estão casualmente, de uma maneira desavisada, de uma maneira irresponsável, negligente, nesse sentido, de uma maneira completamente desprendida de qualquer compromisso, porque sequer eles conseguiam cuidar deles. Então eles estão casualmente passando por aquele lugar, mas eles não têm como ajudar aquele viajante. Neles próprios, eles estão sem capacidade, eles estão sem condição. A constituição que eles têm não está sendo suficiente para socorrer, para trazer algum alento para aquele viajante. E passam de largo. Por quê? Já não chega o que eu estou vivendo? Já não chega a pressão que eu estou vivendo? Já não chega essa dificuldade, esse desgaste que eu tenho na minha vida todos os dias? Exatamente isso. Ao contrário do samaritano. O samaritano está na direção inversa. A Bíblia fala que seguindo o seu caminho. Ou seja, eu tenho um projeto, eu tenho um ponto a chegar, eu tenho uma trajetória, eu tenho uma estrada traçada na minha vida pessoal, na minha vida emocional e na minha vida espiritual. Porque quem é o samaritano? Claro que é Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque o samaritano, assim como Jesus, era uma pessoa, né, por uma série de coisas, cultura religiosa, de tradição, de cultura, né, era uma pessoa discriminada, era uma pessoa que não tinha valor aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, ou aos olhos religiosos, ou até mesmo aos olhos judaicos da época. Então esse samaritano, ele tem azeite, ele tem vinho, ele tem disposição, ele tem força, ele tem vigor, em outras palavras, ele tem autoridade, ele tem constituição e ele tem habilitação. Então, dentro desse processo, os sacerdotes significa e simbolizam o período entre Adão e Moisés. Os levitas, o período entre Moisés e Jesus Cristo. E Jesus Cristo traz o azeite. E é nesse texto que eu quero, a partir daqui, pensar um pouquinho com você. Tito capítulo 3, versículo 3 em diante, eu vou só ler o versículo 5, diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Óleo, azeite e muitas das passagens bíblicas têm uma simbologia, é a presença do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo, é a intervenção do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E o vinho, Mateus capítulo 26, versículo 27, diz assim: a seguir, a última ceia do Senhor Jesus, a última Páscoa, né? A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, o azeite simboliza o quê? A capacidade de reanimar-se no Senhor, a capacidade de transformar-se, não é mudança, não é apenas uma disciplina, é uma transformação.
a capacidade de transformar-se no Senhor e viver exatamente uma nova etapa, uma nova vida. Renovados agora através do seu Espírito. E o sangue, ou nesse momento aqui o vinho, simboliza a obra da redenção. Exatamente o que Jesus faz por nós, por ocasião da sua morte na cruz do Calvário, quando derrama o seu sangue. Ele está nos comprando, ele está pagando a nossa dívida e ao mesmo tempo nos libertando das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é exatamente esse contexto escatológico em períodos que eu estou lendo a parábola do bom samaritano. Poderíamos ler de várias maneiras. Eu sempre falo para você, tem muitos livros, pregações maravilhosas, eloquentes, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus que pregam a respeito. Eu apenas estou falando aqui no sentido escatológico, tá? Então, quando Jesus começa a cuidar, ou melhor dizendo, quando esse bom samaritano começa a cuidar desse homem, ele derrama azeite, ele derrama vinho, e depois continua a palavra o seguinte, versículo 34, chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele. Levou para uma hospedaria. É exatamente esse ambiente. Esse ambiente é a hospedaria. É quando nós nos reunimos em comunhão, com o mesmo sentido, com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, com o mesmo objetivo. Então essa hospedaria significa um ambiente preparado exatamente para nos acomodar, né? Para nos aliviar, para que nós possamos descansar, para que nós possamos ter, ainda que por poucos minutos, um ambiente, né, onde a palavra de Deus, a meditação sobre a palavra de Deus, o aprendizado, a edificação, o conforto, né, mas também a exortação, venha ao nosso encontro e nós vamos ao encontro desse momento, dessa atmosfera. Então a Bíblia chama isso de hospedaria, né? Lugar de repouso, lugar de descanso, lugar de alimento, lugar de reflexão. E diz aqui, no dia seguinte tirou 2 denários. Então esse hospedeiro, que eu quero falar que é a figura do Espírito Santo, e eu quero por hoje só falar a respeito disso, depois nós vamos orar, em João capítulo 14, versículo 15, porque quando a gente pensa sobre isso, e a gente às vezes ouve algumas pessoas pregando, e não é por dolo, às vezes está pregando até, de maneira até, creio eu, né, de bastante sentimento, de coração, mas a impressão que dá é que quando a pessoa fala que o Espírito Santo está no lugar de Jesus, é como se ele fosse tão somente, desculpe o termo, um estepe. Tão somente um substituto enquanto Jesus não voltar. Não é bem isso que a palavra coloca. A palavra coloca a terceira pessoa da Trindade como sendo necessário ele vir. Como sendo do projeto, do plano inicial perfeito do Senhor Deus e Pai, ou eu poderia dizer do Elohim, ou da Trindade. Então isso precisa ficar muito bem claro, tá? E eu quero que você sempre pense a respeito. Quando você falar, ou ministrar, ou então ouvir alguém falando a respeito, pense sempre nisso. Porque a impressão, não é porque o Espírito Santo se propõe a ser um elemento. Por exemplo, né? Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo e com... Desculpe. E com o Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo se propõe a ser um elemento, como a água o é no sentido físico, o Espírito Santo é no sentido espiritual. Tudo bem. Ele mesmo se propõe. Assim como Jesus se propõe em nascer menor do que os homens.
né? Ele se fez menor do que os homens, ele não se fez menor do que Deus. Ele fez também, não obstante se fazer menor do que Deus, menor, porque a Bíblia fala que ele se fez menor do que os anjos, está lá em Hebreus. Então, não significa com isso que eu não reconheça em Jesus a sua messianidade, que eu não reconheça em Jesus toda a sua, né, todo o seu caráter, todo a sua constituição, mesmo que ele tenha se esvaziado da segunda pessoa da Trindade. Exatamente o que acontece com a terceira pessoa da Trindade, exatamente a mesma coisa. Entendeu? Então, pensando nesse processo escatológico, nesses últimos acontecimentos, saibamos, entendamos e tenhamos a consciência disso, que o Espírito Santo veio porque era para vir, porque estava dentro do plano do Senhor, porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, também se propõe em ser, se apequenar, porque quis, para invadir, para entrar no meu e no teu coração, para fazer de nós habitação. Veja só o que diz João capítulo... Você me entendeu? Veja só o que fala o capítulo 14 de João. Capítulo 14, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Jesus também é Consolador. Porque o Pai também é Consolador. Então o Espírito Santo é outro Consolador. Ele não é ele da Trindade que tem um atributo sem que os outros também tenham. Não. A primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade têm os mesmos atributos. Tá? Então vamos lá. A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o que Jesus está dizendo aqui, eu tenho que ir, né? Porque ele fala num projeto, num plano inicial, num plano original. Veja só o que diz capítulo 16 de João. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Ou seja, Jesus falando, eu terei que me retirar. Está dentro do plano divino. Eu tenho que me afastar, entre aspas. Eu tenho que me distanciar nesse momento. Porque a terceira pessoa da Trindade se manifestará no seu ministério. Assim, em outras palavras, assim como Jesus se manifestou no seu ministério. Agora é a vez do Espírito Santo. Diz assim, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por quê? Porque o Espírito Santo edifica, né, e fala a respeito da segunda pessoa. Porque a segunda pessoa edifica e fala a respeito da primeira pessoa. E a primeira pessoa edifica e fala sobre a segunda pessoa e sobre a terceira pessoa. E a segunda pessoa fala da primeira pessoa e da terceira pessoa, e assim vai. É uma conexão perfeita, é uma comunhão, é um amálgama perfeito, completo, eterno, perfeito, abundantemente eterno e infinito. Então, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo não é apenas um substituto, mas é o plano perfeito.
ele entra com o seu ministério após o cumprimento da primeira parte do ministério de Jesus. Ele diz, eu tenho que sair para que ele venha, em outras palavras. Então, Efésios capítulo 1, e eu quero terminar com esses dois textos. Efésios capítulo 1, versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Ou seja, fostes, em outras palavras, hermeticamente fechados nisso. Totalmente corroborados, conectados nisso. Diz assim, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo se propõe de maneira, vamos chamar, espiritual, hermética, emocional, psicológica, física, ele se propõe a invadir, a entrar no nosso interior, no nosso coração, claro, se nós quisermos, né? Invadir, eu falo, mas no bom sentido. Então ele se propõe a interferir na nossa vida, se nós desejarmos, e fazer a obra na qual ele está estabelecido por fazer por decisão da Trindade. Já estava determinado. E ele é o penhor. Então ele se propõe a habitar em mim, mesmo sendo o Espírito Santo de Deus, para que eu tenha certeza que esse depósito está acontecendo para que um dia eu seja resgatado, ou seja, eu seja estabelecido naquilo que é a promessa do Senhor. Então ele é o penhor, ele é o depósito que habita no meu interior. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 em diante, diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como, preste atenção no versículo 8, é uma obra de arte, é uma palavra maravilhosa, que precisa edificar você, precisa fortalecer a tua fé, fortalecer a tua capacidade de confiar, de esperar no Senhor. Presta atenção. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, nós temos esse ministério. Nós somos aquele viajante que estávamos perdidos. Em direção, já expliquei para você geograficamente, né? O que tem entre Jerusalém e Jericó. Né? Quando aqueles viajantes passavam por aquele lugar, ninguém passava sozinho por aquele lugar. Desde a época antiga, antes de Jesus. O Salmo 23 chama essa região de Vale da Sombra da Morte. Por quê? Porque era um lugar onde os ladrões, os salteadores, se enrustiam nas cavernas, porque era um vale de sombra permanente, não passa luz por entre as rochas, né? E tem um caminhozinho ali, né? Onde os pastores passavam com seus animais um a um, por causa que era muito estreito, e levava até Jericó. E todo mundo preferia dar toda uma volta de quilômetros para não passar por aquele lugar. Então aquele viajante somos nós, que é a humanidade, que estava correndo para a destruição, que estava correndo desanimada, destruída,
né, desalentada, frustrada, entristecida, angustiada, aflita, machucada, enferma. Estava ali, ladeira abaixo. Mas aí veio o bom samaritano. Alguém que a própria palavra de Deus fala que os construtores, a pedra que os construtores rejeitaram, ele mesmo, vem e derrama do seu azeite e do seu vinho. Inicialmente, porque eu não sei e eu não consigo falar Jesus é o meu Senhor e Salvador se não for por obra do Espírito Santo. Exatamente esse azeite que o Senhor derrama. Mas depois ele coloca sobre a sua montaria, o seu animal, e nos leva até a hospedaria, ou em outras traduções diz estalagem, nos leva até a hospedaria, e ele nos confere, e ele nos deixa ao encargo, a responsabilidade do hospedeiro. E nós estamos agora sendo cuidados por esse hospedeiro. Estamos sendo visitados por esse hospedeiro. Esse Espírito Santo é quem nos diz, nos ensina, nos quebranta, nos cura. Porque é aquilo que fala o livro de Isaías, poeticamente falando, né? Que o óleo amolece a ferida, amolece a machucadura. Então é Ele quem nos cura, e é Ele quem se derrama para amolecer a ferida, amolecer a machucadura e nos curar. Então, quando eu falo de escatologia, eu estou falando de todo o ambiente divino. Eu estou falando do amor de Deus. Eu estou falando da tentativa ininterrupta, desculpe o termo, desgastante, porque eu olho com os meus olhos humanos, né? Desgastante, né? Exaustiva da Trindade em querer fazer aliança comigo ainda que eu não queira. Esse samaritano pega aquele homem estava sem forças, aquele homem estava completamente sem vigor, sem vitalidade, ele não poderia se levantar, ele precisava urgentemente, desesperadamente da ajuda de alguém. Mas as pessoas que passaram anteriormente não tinham mais condição, não tinham mais força, não tinham mais vigor e nem queriam, nem estavam preocupados, porque já não bastava eles próprios, ou já não bastasse eles próprios. Mas com o Senhor, nós somos carregados por Ele. Tomai de mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E eu sou humilde de coração, eu sou manso. Então ele pega e nos leva até lá. É uma parábola maravilhosa. Eu poderia falar aqui horas e horas a respeito desse texto que fala tanto, é tanto. O nosso Deus é tão simples. E quanto menor o texto, mais profundo ele é, ao contrário. Quanto mais simples é o texto, mais profundo, mais ele quer falar conosco. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. O nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor? Estamos falando sobre escatologia e ainda pensando sobre a parábola do bom samaritano. Porque é exatamente amanhã eu vou falar sobre... Eu creio que amanhã de manhã, domingo, eu termino esse módulo, né? E eu quero falar sobre os 2 denários e o que significa. Estamos falando de períodos. Então vamos falar a respeito, porque a obra de Deus é maravilhosa e nós estamos clamando, desejando que o Senhor Jesus retorne, que o Senhor Jesus volte, que o Senhor Jesus venha. Ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. Glória a Deus.